Boa noite então, Karina. A gente vai começar a web de cálculo. Aí como eu te disse, qualquer dúvida que você tiver, você vai colocando aí no chat que a gente vai te auxiliando aqui, tá joia? Na verdade eu tinha colocado alguns exemplos para a gente ir trabalhando. E você, qualquer dúvida que tiver, ou se tiver algum exercício que você queira que a gente faça, você me fala aqui também pelo chat. O primeiro exemplo que eu peguei é da lista 1, do bloco 1, o exercício 1b. Na verdade, lá ele pede para resolver essa integral dupla e para desenhar a região de integração, beleza? Então, antes de resolver qualquer integral múltipla, integral dupla ou tripla, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre prestar atenção na região de integração, porque ela pode tanto te ajudar na resolução da questão, como se você não faz a região de integração, às vezes fica mais difícil de você saber qual a ordem de integração escolher e tudo mais. Quando essa integral do tipo numérica, os intervalos de integração são valores numéricos, ela sempre vai ser uma região retangular, ou quadrada. Mas quando ela é uma função, que a gente já viu isso, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, aí ela vai variar. De qualquer forma, essa integral é uma integral com os intervalos numéricos. A integral de fora em relação a x, o x está variando de 1 a 4. Você consegue ver essa bolinha vermelha quando eu passo o mouse? Beleza. E a integral de dentro é a integral em relação a y, que é de menos 1 a 1. E a função que está integrando é 3 menos 2y. Então, toda vez que eu vou resolver a integral, antes de começar a resolver, eu desenho região de integração. Como aqui, como eu disse, os intervalos de integração são numéricos, ela vai ser uma região retangular ou quadrangular. Tá joia? Então, olha só. Para eu desenhar essa região de integração, você pode escrever lá, região de integração R, o quê? O x está variando de 1 a 4, o x é maior ou igual que 1, menor ou igual a 4, e o y está variando de menos 1 a 1. Beleza? Pode continuar? Isso aqui você não tem dúvida não, Ou tem? Não, beleza. Então, olha lá, o x, aí eu olho lá no gráfico. O x está variando de 1 até 4, no eixo x. E o y variando de menos 1 até 1. Aí eu traço essas retas e a região de integração é toda essa região dentro desse retângulo aqui. Que é essa região cinza aqui. Beleza? Pode continuar? Aí, então, a gente vai resolver essa região de essa integral agora. Como que a gente faz para resolver integral dupla? Ou tripla, ou quádrupla, ou quíntupla. A gente sempre começa resolvendo de dentro, da integral de dentro para fora. Então, eu primeiro resolvo a integral de 3 menos 2y em relação a y. E essa integral de fora eu vou resolver depois. Tá joia? Então, eu vou resolver de dentro primeiro. Lembra que quando eu integro em relação a uma variável, a outra variável que está envolvida, ou as outras variáveis que estiverem envolvidas, elas são consideradas como uma constante. Então, olha só, eu estou integrando de menos 1 a 1 de 3 menos 2y dy. Estou olhando para essa integral de dentro. Aí, como é que eu vou resolver essa integral? Eu vou olhar para esse integrando aqui e integrar em relação a y. Então, olha, qual que é a integral de uma constante qualquer, No caso, 3 em relação a y. A integral de 3 é 3y. E qual que é a integral de menos 2y em relação a y? Vai ser o quê? Menos 2y ao quadrado sobre 2. Então, eu resolvi essa integral em relação a y. Com y variando de menos 1 até 1. E a integral de fora permaneceu o que ainda? Integral de 1 a 4 dx, que eu vou resolver ela depois que eu acabar essa integral de dentro. Então, alguma dúvida nessa resolução de integral? Integral de 3 em relação a y é 3y, integral de menos 2 é menos 2y ao quadrado sobre 2. Beleza? Aí eu vou, então, aplico meus intervalos de integração. O y está variando de menos 1 a 1. Para y valendo 1, vai ficar 3 vezes 1, 3. Simplifico 2 com 2 aqui, menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Aí eu faço a integral, 3 menos 1, que é para y igual a 1, menos a integral de baixo, que é o valor de baixo, que é y igual a menos 1. Que é menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, menos 1 ao quadrado vai dar
1, só que tem um menos aqui, vai continuar menos 1 do mesmo jeito. Então, essa integral, resolvendo isso aqui algebricamente, vai ficar 3 menos 1, 2, e menos 3 menos 1 vai dar menos 4, 2 menos 4 é 2 mais 4, que é 6. Então, agora eu tenho que só resolver isso aqui, ó. Integral de 1 a 4 de 6 dx. Beleza? Então, pronto. Agora, para resolver integral de 6 dx, eu integro 6 em relação a x, que é 6x. Com x variando de 1 a 4. Quando x for 4, 6 vezes 4, 24. Menos quando x for 1, que é 6 vezes 1, 6. Então, vai dar 18. Resolver essa integral. Tranquilo? Pode passar para o próximo? Aí, olha só. O outro exemplo é da lista 2. É o exercício 1b também. Aí, nesse caso, olha lá. A integral, os valores não são todos numéricos. Ó. O y está variando de 1 a 2. Né, a região de integração, que é o que a gente tem que fazer primeiro. E o x está variando de y até y ao quadrado. Então, eu quero descrever essa região de integração R no meu plano cartesiano. E eu vou fazer isso então. O que acontece? Primeira coisa que eu aconselho vocês é olhar para a variável que está variando com funções. No caso, o x aqui, ele está variando de y até y ao quadrado. Então, você olha para os extremos. O extremo é quando o x for igual a y ou quando o x for igual a y ao quadrado. Então, a primeira coisa a fazer é desenhar essas curvas. Ou reta, né? No caso, x igual a y é reta, x igual a y ao quadrado vai ser igual a parábola. Então, eu vou desenhar essas curvas no plano cartesiano antes de descrever a minha região de integração, para facilitar na hora de eu analisar. Então, para eu determinar, né, os pontos de interseção entre essas curvas, eu posso fazer isso primeiro também. Ó. Quando x for igual a y e quando x for igual a y ao quadrado. Né? Quando x for igual a y, eu substituo aqui, ó, y igual a y ao quadrado. Né, vai ficar... Quando que um número é igual a ele ao quadrado? Só pode ser quando ele for 0 ou quando ele for 1. Correto? Então, os valores de y, nos pontos de interseção, para achar os pontos de interseção entre a reta e a curva, né, eu faço isso, é quando y é 0 e quando y é 1. Quando o y for 0, x é 0. E quando o y for 1, x é 1. Então, na verdade, os pontos de interseção da reta com a parábola vai ser o ponto 0, 0, que é a origem, que é esse ponto aqui, e o ponto 1, 1, que é esse ponto aqui, ó, que são os dois pontos de interseção entre a reta y igual a x e a parábola x igual a y ao quadrado. Beleza? Determinei os pontos de interseção, faço o gráfico dessas retas. No caso, reta x igual a y, né? Preciso de dois pontos, um já teria, que era a origem, e o outro também, que é 1, 1. Faço uma reta passando por esses pontos, essa reta aqui, verde. E, no caso, a curva x igual a y ao quadrado, né? É essa parábola aqui, que é quando o x, né, você pode fazer o gráfico de parábola normal, que o vértice dela vai ser o 0, 0, né? Quando o x for 1, o y é 1, que a gente já viu aqui. Quando o x for 1, o y vai ser, na verdade, 1 ou menos 1, né? Aí, quando o x for 1, o y também vai ser menos 1. Pela parábola, né? Ó. Aí a gente faz a parábola passando por esses pontos. Tá joia? Por quê? Porque quando menos 1 ao quadrado é 1. E, né, e 1 ao quadrado é 1 também. Então, por isso que a gente tem esses pontos aqui dessa parábola. Eu desenho essa parábola com a concavidade voltada para a direita aí, no plano XY. Beleza? Tem alguma dúvida na hora de desenhar essa reta ou essa parábola? Ou descobrir os pontos de interseção? Não, beleza. Aí agora, então, olha, o que eu fiz até agora nem é descrever a região de integração. Eu estou no processo para descrevê-la. O que eu fiz até agora foi desenhar, achar os pontos de interseção e desenhar os extremos aqui do meu intervalo de integração. Aí agora, para eu descobrir a região de integração, eu olho para a integral. Né, para x variando de y ao quadrado, o y varia de 1 a 2. Então, o que eu faço? Eu passo as retas paralelas, né, ao eixo x ou ao eixo y. Então, olha só. Para y variando de 1 a 2, né, olha aqui, o y está variando de 1 a 2. Essa é a variação de y. Não é de 0 a 1, porque poderia ser de 0 a 1. A região de integração seria aqui embaixo.
Só que aqui, nesse caso, a integral é de 1 a 2. É esse intervalo aqui. Então, para y variando de 1 a 2, para eu descobrir a minha região de integração, que é x variando de y a y ao quadrado, eu passo uma reta paralela ao eixo x, que é essa reta vermelha. Ela tem que entrar na minha região em y, que é a reta verde, ó, entrou no ponto A, que é x igual a y, e sair em y ao quadrado, que é o ponto B da parábola. Então, a minha região de integração é y variando de 1 a 2, e todas as retas, né, que a entrada for, todos os pontos que a entrada for na reta, e sair na parábola. Ou seja, a região de integração é essa região aqui, ó, que é a região de cima da integral. Ó. Então, ela entra em x igual a y, para y variando de 1 a 2, e sai em x igual a y ao quadrado. Então, são todos esses pontos aqui dentro dessa região. Que seria isso aqui, ó, quando ela está achurada. Beleza? Deu para entender ou desenhar da região de integração, porque a primeira coisa que você tem que entender é isso. Se não fizer isso, você vai ter dificuldade para resolver a integral. Ou para descobrir quando ela estiver naquela parte da disciplina que a gente tem que fazer as integrais opostas, né? Ou as integrais equivalentes, fica mais complicado. Aí então depois, Karina, se você achou alguma coisa, você tenta fazer os exercícios, observa onde você está com alguma dúvida. Né? Onde você tiver com alguma dúvida, onde você não ficou clara a explicação, né? Assiste as videoaulas também, que tem exercício resolvido. Aí você pergunta para a gente lá no fórum. Aí você faz pergunta específica. Olha, nesse passo aqui eu não entendi, porque a reta tem que ser paralela. Não sei, né? Veja onde está a sua dificuldade para a gente tentar te auxiliar. Né? Mas deu para entender a região de integração aqui que a gente desenhou, né? Quando eu tiver, lembra só isso aqui, ó. Quando y for constante, eu vou passar a reta paralela ao eixo x. Quando x que for constante, eu vou passar a reta paralela ao eixo y. Tá? Aí agora, então, eu vou resolver essa integral, porque eu já desenhei a região de integração que o exercício pedia. Que é a integral de 1 a 2 de y² dx dy. Então, resolva de dentro primeiro. A integral de 1, quando não tem nada aqui, é 1, né? Quando a integral de 1 em relação a x, é x. Então, vai ser x para y variando de y até y ao quadrado. Então, vai ficar y² menos y. A resolução dessa integral aqui já. Entendeu? Que a integral de 1 dx é x. Para x variando de y até y ao quadrado, então vai ficar y² menos y. Beleza? Pode continuar? Aí eu resolvo agora em relação a y. Integral de y ao quadrado é y ao cubo menos sobre 3. E integral de menos y ao quadrado sobre 2. Né? É integral de potência simples aqui. Com y variando de 1 até 2. Quando y for 2, substituo aqui, vai ficar 8 terços menos 4 meios. E quando y for 1, menos, né? Quando y for 1, vai ficar 1 terço menos 1 meio. Resolve isso e tudo, vai ficar 5 sextos, que é o resultado final. Aí você pode fazer isso em casa aí também para ver se você chega nessa resposta. Tá joia? Pode continuar? Aí, olha só, agora eu quero o exercício pediu para resolver a integral. Resolvi, pronto, acabou. E desenhar a região de integração. Agora eu quero saber a integral equivalente. Então, olha só. Aí eu peguei uma função qualquer, que a função que a gente calculou no exercício anterior era 1 dx dy. Agora eu peguei uma função, quando eu coloco assim, f de xy, é qualquer função. Pode ser inclusive f de xy igual a 1, que é o que a gente fez no exemplo anterior. Mas aqui é só uma forma de descrever genericamente quem é a função xy, qualquer coisa. Então, qual que é a integral? Olha só, a integral de 1 até 2 de y quadrado fxy, né, dx dy. Porque aqui... Aí eu quero saber, então, qual que é a integral de dy dx, que a dx dy a gente resolveu lá, a gente já sabia. Então, olha só. A anterior a gente já sabia que o y está variando de 1 a 2
e que o x está variando de y e y ao quadrado. Eu quero saber qual que é a integral equivalente dessa integral aqui. Tá joia? Aí eu vou fazer isso então. O que acontece? Eu vou olhar para a minha região. Eu quero olhar agora, então, eu quero descobrir a integral de y dx, que é o contrário. E a gente viu pelo teorema lá que essa integral, resolver ela dx dy ou dy dx, o resultado tem que ser o mesmo. Então, por isso que a gente fala que é a integral equivalente. Então, olha só. A ordem que eu tinha lá era dx dy para essa região de integração aqui, R. E eu quero agora escrever na ordem dy dx como que ficaria esses intervalos de integração. Na verdade, é isso que eu quero saber. Então, olha só. Como eu quero achar dy dx, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro olhar para a variação numérica de x. Que aqui, olha, você tinha a variação numérica de y. Agora eu quero saber dy dx, eu vou olhar para a variação numérica de x. Olha para a minha região cinza. No caso da minha região cinza, o x está variando de onde a onde? Escreve aí para mim no chat. Onde você acha que o x está variando? A região cinza. Dentro da região cinza, o x está variando de onde a onde? Pode escrever aí, não tem medo de errar não. Você entendeu minha pergunta? Qual que seria a variação do x numericamente, né? Na minha região cinza. O y, numericamente, a gente já viu, aqui está variando de 1 a 2. E o x? A minha pergunta é qual é a variação da variável x na região de integração R. O x está indo de quanto a quanto? Nessa região cinza. E aí, Karine? Ele está variando de quanto a quanto? Bora? Ah, beleza. Pode analisar com calma aí. E aí, Karine? E aí, Karina? X está indo de quanto a quanto? Você tem que olhar no eixo X, Karina. Olha só, no eixo Y, o Y está variando de 1 até 2, na região cinza. No eixo X, esse eixo aqui, né? Ó, que eu estou passando o mouse aqui. O X vai variar de quanto a quanto? Olha, na região cinza não começa aqui? Ele vai variar de x igual a 1 até x igual a quanto? 4. Entendeu? Entendeu agora o que eu estava te perguntando? Então, a variação numérica de x vai ser de 1 até 4 na região cinza. Beleza? Não, a reta aqui é só exemplo, né? É na região cinza mesmo. Se a região fosse essa aqui de baixo, ó, que eu estou passando o mouse, o x ia variar de quanto a quanto? Nessa região aqui que eu estou passando o mouse. Nela toda aqui. 0 a 1. E aqui de 1 a 4. Isso mesmo. Mas aí, no caso, a minha região de integração está nessa cinza aqui. Então, o x está variando de 1 a 4. Aí, ou seja,
A integral equivalente você já descobriu a variação de x, que é de 1 a 4. Agora você tem que descobrir a variação de y. Para descobrir a variação de y, você tem que passar uma reta vertical não, desculpa, né? Uma reta paralela ao eixo y, que são essas duas retas aqui, a vermelha e a azul, na minha região que eu estou querendo analisar, que é a região cinza. Eu passei uma reta, ou várias retas, né? Só para você, aqui você vai ver por que eu passei duas. Olha só, então eu passo uma reta paralela ao eixo y, para saber a variação de y. Por que aqui eu passei duas retas? Eu tenho que saber onde o y entra e onde o y sai. Olha aqui nessa reta vermelha, acompanha comigo. O y está entrando em quanto aqui? Qual que é o valor? Aqui é uma variável, né? Que isso aqui é uma curva. Né? Qualquer reta que eu passar paralela a essa daqui, ó, até esse ponto aqui de x igual a 2, vai estar a mesma situação. De x igual a 1 até x igual a 2, qualquer dessas circunstâncias, a reta vermelha estaria entrando na curva e saindo na reta. Você consegue visualizar isso? Que olha só, para x variando de 1 a 2, qualquer reta que paralela que eu passar no eixo y, ela vai entrar na curva e sair na reta. E para x variando de 2 até 4, por isso que eu passei duas retas, né, de cores diferentes. Para qualquer valor da reta paralela ao eixo y, ela vai entrar na curva e vai sair nessa reta pontilhada aqui, ó. Ela não vai sair na reta x igual a y. Ela vai sair nessa pontilhada, ó. Entendeu isso aqui? Então, é como se a gente estivesse separando a região R em duas regiões, que depois a gente chama de R1 e R2. A R1 é o x variando de 1 a 2 e a R2 o x variando de 2 a 4. Então, para x variando de 1 a 2, o y varia da parábola até a reta. Então, o y vai variar de quanto? Isola o y aqui dessa função x igual a y². Vai ficar y igual a mais ou menos raiz de x. Como eu estou falando do primeiro quadrante, eu estou falando da parte positiva, que é raiz de x. Então, o y vai variar dessa curva, que é raiz de x, até esse ponto que é a reta y igual a x. Então, vai variar de raiz de x até x. Entendeu? E na região, quando o x estiver entre 2 e 4, o y continua variando de raiz de x até essa reta pontilhada. Que reta pontilhada é essa aqui? É uma reta constante, né? Que reta é essa aqui? Essa reta pontilhada de cima, Karina, qual que é? É uma reta constante, ó. Qualquer valor de x, o valor de y vai ser quanto? Nessa reta, 2. Então, é a reta y igual a 2. Então, na reta azul, ó, o y vai, para x variando de 2 a 4, o y vai variar de raiz de x até 2. Então, a gente vai escrever isso. A integral equivalente dessa integral aqui vai ser o que, então? Olha lá. Então, a integral equivalente de dx dy dessa vai ser o quê? Que a ordem agora é dy dx. Eu vou ter que dividir ela em duas integrais. A primeira com x variando de 1 a 2, que é o que a gente já tinha visto. E a segunda que é o x variando de 2 a 4. Para x variando de 1 a 2, ela vai entrar em raiz de x e sair em x. E para x variando de 2 a 4, ela entra em raiz de x e sai em y igual a 2. Aí eu escrevi a minha integral dupla equivalente. Nesse caso aqui nem tem como eu calcular nada, porque a função ele não me deu qual seria. Ele só queria escrever integral dupla equivalente. Entendeu agora, Karina? Beleza. Então, esse exercício, ó, é o exercício 1B da lista 1. Lista 2, do bloco 1. Né? Tenta fazer ele de novo. A gente tem já até a correção desses exercícios lá na web. Eu acho que lá a única coisa que não pede é a integral dupla equivalente. Porque a gente vai pedir isso na lista 2, eu acho.
no bloco 2. Mas aí tenta achar a integral dupla equivalente e vai fazendo isso em casa. Que aí amanhã ou no mais tardar na segunda-feira a gente consegue disponibilizar o link da webconferência. Tá joia? Pode continuar então? Agora eu separei umas questões da região polar que eu sei que alguns de vocês colocam dúvidas relacionadas a isso. Toda vez que a gente falar de região polar, o que acontece? A gente tem o eixo polar, que na verdade ele coincide com o eixo X positivo. Né? Então, eixo polar, que é esse X positivo. A gente tem o polo, que é a origem do sistema cartesiano. Ele coincide com a origem do sistema cartesiano. Então, o que acontece? O que é essa região polar? A gente aprende isso para depois o quê? Transformar integrais cartesianas em integrais polares. E vice-versa. Eu consigo fazer as duas coisas. Em algumas integrais, se eu resolver elas em x e y, né, na forma cartesiana, elas ficam bem mais complexas que eu resolver ela na forma polar. Então, por isso que a gente aprende a região polar, para depois a gente aprender, ao invés de descrever a região na forma cartesiana, eu saber colocar ela também na forma polar. Tá? Então, a forma polar e cartesiana nada mais é do que o quê? Eu consegui visualizar a coordenada x, y do ponto na forma polar, que é a forma o quê? Raio, ângulo. Então, o ponto x, y no plano cartesiano, qual seria o equivalente dele na forma polar? Eu tenho que localizar quem é o raio e quem é o ângulo. Tá? Então, olha só. Essa região polar minha, vamos pensar que eu quero descrevê-la aqui. Ela já está até descrita. Né? Mas olha só, qual que é a lógica disso? Eu quero descrever, então, a região cinza. A região cinza na forma cartesiana, né, a gente sabe que isso aqui é uma parte, um quarto, na verdade, da circunferência. Né? É a parte da circunferência no primeiro quadrante. Então, o x aqui estaria variando, né, de 0, se eu colocar ela na forma cartesiana, né, de 0 até quanto? 5, beleza? E para saber ela, a variação dela no eixo y, o que eu faria na forma cartesiana? Eu passaria uma reta paralela ao eixo y. Aí o y na região cinza entraria em y igual a 0 e sairia na curva. Que essa curva aqui, na verdade, é a circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Eu isolo isso aí, vai ficar y ao quadrado igual a 5 menos x ao quadrado, vai ficar y igual a mais ou menos raiz de 5 menos y ao quadrado. 5 ao quadrado, né? A circunferência é x ao quadrado, eu acho que eu falei sem um quadrado aí, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, né? Que é 5 ao quadrado. Então, ficaria, na verdade, se eu isolar isso aqui, o y, vai ficar y ao quadrado igual a 25 menos x ao quadrado, e y igual a mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, como eu estou no primeiro quadrante, seria y igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, isso seria a forma cartesiana. Agora, qual seria a forma polar? A forma polar, eu sempre vou traçar uma reta saindo da origem, cortando a região. Esse seria para a gente descobrir o raio, a variação do R. O raio, olha só, na região cinza, ele vai de R igual a 0 até R igual a 5, que é o raio da circunferência. Está tranquilo de saber isso daqui. E a variação do ângulo? O ângulo é justamente no sentido, sempre aqui no sentido anti-horário. Eu vou traçar ele aqui, olha, saindo do eixo polar até onde for o meu ângulo. Ele está variando, então, ó, de θ igual a 0 até 90 graus, que é π sobre 2, em radianos. Beleza? Então, essa região cinza, na forma polar, ela é descrita dessa forma aqui, ó. Raio variando de 0 a 5 e ângulo variando de 0 a π sobre 2. Beleza? Pode passar para o próximo exemplo? Nesse caso aqui, ó,
só mudei o quadrante. Agora, ao invés de estar no primeiro quadrante, eu estou no segundo. Só para você entender a lógica. Ó. O raio, a região cinza que eu quero descrever na forma polar. O raio continuou variando de 0 a 5. Qualquer reta que eu pegar saindo da origem, passando pela região cinza, é sempre de 0 a 5. E o ângulo só que mudou agora. Ó. Ele varia de 90 graus até 180 graus. Ou seja, de π sobre 2 radianos até π radiano. Beleza? Pode passar para o próximo. Agora, olha só, essa outra variação. Agora, a região cinza ela pega a parte do segundo e do terceiro quadrante. O raio continua o mesmo o tempo todo. Ó. Qualquer lugar que eu passar essa reta vermelha, o raio vai ser sempre de 0 a 5. O ângulo que vai mudar de novo. Ele está variando de 90 graus até 270 graus. Ou seja, de π sobre 2 a 3π sobre 2 radiano. Tá? Beleza? E por último, olha só essa daqui. Qual que é a diferença aqui? A diferença vai ser que eu tenho uma região, a minha região cinza, ela está compreendida entre duas circunferências. Uma circunferência de raio 2 e uma circunferência de raio 5. Então, na hora que eu for descrever a variação do raio, olha lá, o raio está variando. Aqui não é cinza, então eu não posso falar que ele está variando de 0 a 5. Se ele estivesse variando de 0 a 5, aqui teria que estar tudo cinza, correto? Então, ele está variando da circunferência de raio 2, ou seja, de R igual a 2, até a circunferência de raio 5, R igual a 5. Em qualquer lugar que você passar a reta saindo do polo. E o ângulo? Né? O ângulo está variando de quanto? Se eu considero aqui, né, a partir daqui o ângulo no sentido anti-horário, né, de 0 a 90, 90 a 180 e assim por diante, eu posso considerar essa parte aqui como sendo menos 90 graus. Olha, se aqui para lá é 90, para cá no sentido negativo vai ser menos 90. Então ele está variando de menos 90 graus até 90 graus. Entendido? O menos π sobre 2 é porque ele está no quarto quadrante, olha. Ele está variando da parte negativa. Lembra que na hora que eu vou olhar o ângulo, é sempre no sentido anti-horário e aqui considerando a partir daqui como 0. É 0 graus, aí aqui vem 45, 90 e assim por diante. Então, quando eu faço no sentido horário, eu considero negativo. Então, quando ele vem para baixo aqui, ó, quando eu saio do eixo polar e venho para baixo, eu estou falando que aqui é menos 90 graus. Se eu fizesse até a metade, menos 45. Se eu fizesse até aqui, menos π sobre menos π. Tá? Então, ele está variando, na verdade, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Deu para entender? Beleza. Aí, olha só. É o que eu estava falando com você. Ó. Escreva a integral dupla cartesiana que calcule o volume do sólido, cuja base é a região R no plano abaixo. Então, o plano, a base do sólido que eu quero calcular é essa região circular cinza aqui, né? Dentro da região circular, essa parte cinza. Então, isso é a base do sólido, eu quero achar o volume. Enquanto o topo do sólido é limitado pelo plano Z igual a x mais 6. Então, eu nem tenho o desenho do sólido aqui. Eu só tenho o desenho da base. Por quê? Eu estou interessado em saber a região de integração. E eu quero escrever a integral dupla cartesiana. E depois eu quero que você coloque para mim a integral dupla polar equivalente, tá? Então, vamos escrever primeiro a cartesiana. Lembrando que a gente viu na disciplina, uma forma de eu achar o volume de um sólido é justamente fazendo o quê? Através da integral dupla. Então, o volume, a gente viu o quê? Que é a integral dupla de uma função na região de área dA no intervalo de integração de R. Tá? A minha circunferência, olha, ela tem raio 6. Então, a circunferência completa é essa equação aqui, ó, x² mais y² igual a 36. Beleza? Vamos analisar para esse caso aqui agora, olha só. O x está variando de quanto a quanto?
Eu quero escrever integral cartesiana primeiro, tá? A polar você que vai falar para mim depois. O x está variando, olha só, de menos 6 até 0. Para x variando de menos 6 a 0, eu passo uma reta paralela ao eixo y, no sentido crescente, tá? Ela vai entrar na região em y igual a 0 e vai sair nessa curva. Quem é o valor de y nessa curva? Isola aqui, ó. Y ao quadrado é 36 menos x ao quadrado, y é igual a mais ou menos raiz de 36 menos x ao quadrado. Como eu estou no eixo y positivo, então vai ficar y igual a raiz de 36 menos x ao quadrado. Então, y vai variar de 0 até raiz de 36 menos x ao quadrado. Isso aqui é a representação cartesiana dessa região. Então, o volume seria o quê? Integral de menos 6 a 0, integral de 0 até raiz de 36 menos x ao quadrado. O topo do sólido meu é x mais 6, ó, z igual a x mais 6, dy dx. Então, para eu achar o volume desse sólido descrito, eu teria que calcular essa integral. Se você começar a resolver essa integral, a gente fez um exemplo lá na aula, depois você assiste a videoaula, isso aqui você vai chegar numa integral trigonométrica, que para resolvê-la, ela é mais demorada. Então, uma forma mais simples de fazer isso é transformar essa integral, essa região na forma cartesiana, para a forma polar. Você vai resolver isso aqui de uma forma bem mais simples. Então, a tarefa que eu vou dar para você fazer isso e postar para mim lá no fórum, tá? Aí eu vou falar a mesma coisa com os outros alunos. É transformar essa integral cartesiana para a forma polar. Lembrando que na forma polar a gente provou lá na aula, né, o que? A minha região dr dx dy, né, ou dy dx, na hora que eu coloco ela na forma polar, ela vira r dr dθ. Né? Então, qual que seria a variação do raio aqui, Karina? Nessa região agora na forma polar, o raio está variando de quanto a quanto? Hein? Olha para a região cinza. Sai da origem, a reta, e vai até o final da região. Isso, o raio vai estar variando de 0 até 6, isso mesmo. Então, você já sabe a variação do R. Falta a variação do θ, que é o ângulo. O ângulo vai estar variando de quanto? Está escrevendo aí, Karina? O ângulo vai variar de quanto a quanto? Pode falar em graus mesmo. Ah, tá. É 0 menor ou igual ao ângulo menor ou igual a π sobre 2. Seria 0 menor ou igual que θ menor ou igual a π sobre 2. Mas tem um erro aí. Olha só. Se o ângulo estiver variando de 0 a π sobre 2, você está descrevendo para mim essa região aqui, ó, no primeiro quadrante que eu estou passando o mouse. Você está vendo a bolinha vermelha? Aqui, no primeiro quadrante, que o ângulo está variando de 0 a π sobre 2. Essa região cinza aqui, o ângulo não está variando de 0 a π sobre 2, não. Seria de quanto? π sobre 2? Não, é. Olha só. Aqui é o ângulo π sobre 2, correto? Olha, 90 graus. A minha região começa a variação em 90 graus. Então, ele varia de π sobre 2, vai no sentido anti-horário, até aqui. Qual é esse ângulo aqui?
Né, ó, 0, 90, esse aqui é quanto? Não, Karina. 45 é aqui, ó, é metade de 90. Deixa eu só desenhar isso aqui para você. Você consegue fazer aqui, Rian? Compartilhar na lousa aqui? Pode ser naquela lousa aqui mesmo, só para fazer o desenho do ângulo aqui para ela. Você quer desenhar ali? É isso. Pode pegar aqui. Pode tentar fazer. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, Karina. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, ó. Esse aqui é o 0. Aqui, ó, é 90. Aqui 180. Aqui 270. Aqui 360. É no sentido anti-horário. O ângulo de 45, deixa eu tentar colocar uma cor aqui. Onde que é cor aqui, Rian? Ah, achei. O ângulo de 45, ó, seria aqui, ó, de 0 é metade de 90, ó. Seria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Aqui seria 45 graus, metade de 90. Então, a minha região, ela está variando de 90 graus, que é π sobre 2. Ela está variando daqui, ó, vou colocar em vermelho, ó, até aqui, correto? Então, ela está variando de 90 graus, que é π sobre 2, até 180 graus, que é π. Então, o raio vai variar de 0 a 6 e o ângulo de π sobre 2 a π. Deu para entender, Karina? Ah, beleza. Mas confere essa dúvida que você teve aí, porque em relação ao ângulo, né? Lembra que é no sentido anti-horário. Né, ó, 0, 45, 60, 90 e assim vai. Tá bom? Então eu quero que vocês... Eu vou criar isso lá no fórum do bloco 2 depois, mas é transformar essa integral na integral polar equivalente e resolver. A gente já descobriu aí os intervalos de integração de r e de θ. A única coisa que vocês têm que observar é que o elemento de área dA, que é o dx dy, vai virar r dr dθ. E o que tiver em x ou em y na minha função, eu também tenho que mudar. Quais são as coordenadas de transição entre x e y? Entre x e y é r θ, né? As coordenadas equivalentes. Vai ficar, o x é o quê? R cosseno θ e o y é r seno θ. Aí você substitui esse x aqui, ó, não pode esquecer disso não. X, na verdade, é o quê? R cosseno θ. Vai ficar R cosseno θ mais 6 R dr dθ, com R e o θ variando, né, o R variando de 0 a 6 e o θ de π sobre 2 a π. Aí você tem que calcular isso para descobrir quem é o volume. Tem, na lista tem exemplo. A gente resolveu também nas videoaulas lá. Tem um exemplo já resolvido disso. Como a lista é para entregar até dia 15, né? Eu não disponibilizei a correção ainda. Mas aí a gente vai discutir esse aqui. Aí eu posso postar a correção depois, sem problema, tá? Tá acabando o tempo. Eu já vou até encerrar para poder encher uma garrafa d'água ali. Aí então, Karina, tenta resolver isso em casa e depois você posta lá no fórum que eu vou abrir um espaço para isso aqui, tá joia? Eu vou encerrar. E não esqueça de fazer tudo que a gente já fez, vai com calma, se aparecer alguma dúvida você me avisa. Aí eu vou encerrar aqui, vou fechar a janela de novo, aí você vai ter que entrar de novo para fazer a de análise, beleza? Senão não vai gravar certinho, não. Até mais então, Karina.